E se o seu cansaço não for falta de fé, mas um sinal de que Deus está prestes a agir, você ainda crê, ainda ora, mas algo dentro de você está esgotado, e isso não é fraqueza. É um cansaço mais profundo, silencioso, que não aparece no corpo, mas pesa na alma. Um desgaste que nasce quando você continua crendo, continua orando, continua resistindo, mesmo sem forças. E Deus vê isso com mais clareza do que você imagina. Há momentos em que o céu não está te chamando para lutar mais forte, mas para escutar com mais atenção. Porque esse esgotamento não é sinal de derrota, é um sinal de que algo precisa ser tratado no invisível. Existe resposta divina para esse tipo de cansaço, e ela não vem com cobrança, vem com cuidado, correção amorosa e restauração no tempo certo. Se esse tema toca você, fique até o final. Há revelações aqui que não são para todos, mas para quem chegou ao limite, tentando permanecer fiel. E se essa mensagem faz sentido para sua alma, já deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Deus está me restaurando. Esse simples gesto ajuda a mensagem a alcançar quem também precisa ouvir isso agora. Existe um tipo de cansaço que não nasce da desobediência, mas da permanência. É quando você continua de pé por fora, mas por dentro algo vai se desgastando aos poucos. Você não desistiu de Deus, não abandonou o propósito, apenas seguiu carregando mais do que deveria por tempo demais. E o mundo, sem discernimento, chama isso de fraqueza. Esse esgotamento silencioso vem de quem lutou batalhas que ninguém viu. De quem suportou ataques invisíveis, resistiu em silêncio, confiou mesmo sem entender. Há um peso espiritual que não se mede por produtividade nem por aparência, mas pelo quanto a alma foi exigida além do limite humano. E Deus não ignora esse tipo de cansaço. Muitas vezes, o julgamento externo machuca mais do que a dor em si. Pessoas que nunca estiveram na sua posição tentam medir sua fé pela sua energia, mas o céu mede diferente. Deus vê o quanto você insistiu, quando já não havia aplausos, respostas claras ou força emocional sobrando. Esse tipo de cansaço não nasce da ausência de fé, mas da fidelidade prolongada. Ele aparece quando a alma pura continua obedecendo, mesmo sem sentir prazer. Quando a esperança se mantém mais por decisão do que por emoção. E isso, aos olhos do céu, tem valor eterno. Antes de se culpar, escute com atenção. Esse desgaste pode ser um sinal de que Deus está prestes a mudar a forma como você luta. Nem toda pausa é derrota. Às vezes, é proteção divina se manifestando antes que algo se rompa por completo. Há um momento delicado em que a fé permanece intacta, mas a energia simplesmente não acompanha mais. Você ainda acredita, ainda ora, ainda confia nos planos de Deus, só não consegue fazer tudo como antes. E isso gera culpa, porque ninguém te ensinou que é possível crer profundamente e, ao mesmo tempo, estar exausto. Esse é um ponto em que muitos se confundem espiritualmente. Pensam que perder o ritmo significa perder a unção, quando na verdade é apenas a alma pedindo um novo tipo de sustento. A fé continua viva, mas o corpo emocional e espiritual já não responde à pressão constante. E Deus não se ofende com isso. Existe uma diferença clara entre desistir e não conseguir. Desistir é abandonar o propósito. Não conseguir é reconhecer limites humanos diante de batalhas invisíveis. O céu sabe quando você não parou por escolha, mas por esgotamento. E essa leitura divina muda completamente a forma como a situação é tratada no espiritual. Quando a força desaparece, Deus não retira sua presença. Ele ajusta a forma como se aproxima. Em vez de te empurrar para frente, Ele te chama para perto. Em vez de exigir movimento, Ele oferece cobertura. Porque há fases em que resistir não é avançar, é simplesmente não soltar a mão dele.
Se hoje você sente que ainda crê, mas não consegue mais correr, isso não te desqualifica. Pode ser o sinal de que Deus está te preparando para um tipo mais profundo de restauração. Uma que começa quando o orgulho espiritual cai e a dependência verdadeira se revela. Existe uma ideia perigosa de que pessoas escolhidas por Deus vivem sempre fortes, sempre firmes, sempre cheias de energia espiritual. Mas a própria Escritura desmonta essa fantasia. Homens e mulheres profundamente conectados ao céu também chegaram ao limite, também se sentiram vazios, também desejaram parar quando a pressão se tornou insuportável. O colapso não é ausência de chamado, muitas vezes é consequência dele. Quem carrega propósito sagrado enfrenta batalhas que outros nunca verão. São ataques silenciosos, cobranças internas, responsabilidades espirituais e um nível de resistência que vai drenando a alma aos poucos. Deus nunca se surpreendeu quando você cansou. Há momentos em que o escolhido não cai em pecado, mas cai em exaustão. Não abandona a fé, mas perde o fôlego. E isso não anula a promessa, apenas revela que o vaso também precisa ser cuidado. O céu não se escandaliza com o seu limite. Ele responde a ele. Quando alguém chamado entra em colapso, Deus não se afasta. Ele se aproxima com correção, proteção e direção. O colapso, muitas vezes, é o ponto onde a dependência deixa de ser discurso e se torna realidade. É ali que o controle humano cede espaço para a intervenção divina. Se você chegou a esse lugar, não interprete isso como fracasso espiritual. Pode ser o momento exato em que Deus está impedindo que você continue do mesmo jeito para te conduzir a uma forma mais saudável, mais profunda e mais alinhada com o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Em algum momento, alguém te ensinou, mesmo que indiretamente, que fé verdadeira precisa ser visível, ativa, constante, cheia de resultados. Que quanto mais você faz, mais espiritual você é. E sem perceber, essa lógica foi se infiltrando na sua relação com Deus, transformando descanso em culpa e silêncio em sensação de atraso. Mas Deus nunca mediu espiritualidade por desempenho. Ele nunca pediu que você provasse sua fé por meio de exaustão contínua. Há estações em que o céu não espera movimento, espera permanência. Não espera produção, espera fidelidade no silêncio. E isso exige um discernimento que poucos desenvolvem. Confundir fé com produtividade gera um desgaste profundo, porque a alma começa a acreditar que só é aceita quando entrega algo. Ora mais, serve mais, aguenta mais, mesmo sangrando por dentro. Só que esse tipo de esforço não vem do espírito, vem do medo de parar e decepcionar a Deus. Há momentos em que crer é simplesmente permanecer deitado aos pés do Senhor, sem forças para explicar, sem energia para performar, apenas confiando que Ele continua sendo Deus mesmo quando você não consegue fazer nada. Isso também é fé. Uma fé madura, purificada da necessidade de provar valor. Se hoje você sente culpa por não conseguir produzir como antes, talvez Deus esteja te libertando dessa distorção espiritual. Nem toda pausa é atraso. Às vezes, é correção celestial preparando você para continuar de forma mais alinhada, mais saudável e mais verdadeira. Há um tipo de dor que não some com uma noite inteira de sono. Você pode deitar, apagar, acordar e ainda assim sentir aquele peso silencioso no peito, como se algo continuasse fora do lugar. Porque esse cansaço não nasceu no corpo, nasceu na alma, acumulado em perdas não resolvidas, silêncios prolongados e expectativas que nunca se cumpriram. Esse desgaste surge quando você precisou ser forte por tempo demais, quando não houve espaço para desabar, reclamar ou simplesmente dizer, não aguento mais. A alma vai guardando tudo,
Orações sem resposta aparente, despedidas mal explicadas, injustiças engolidas em nome da paz. E chega um momento em que ela cobra a atenção. O mundo tenta tratar isso com soluções rápidas, mas Deus trata na raiz. Porque não é fadiga comum, é um peso espiritual que pede acolhimento, não aceleração. Há dores que não precisam de agenda cheia, precisam de escuta divina e de um toque que só o céu sabe dar. Quando esse tipo de cansaço aparece, não é sinal de fraqueza emocional. É sinal de que você carregou mais do que era justo, mais do que era seu. E Deus, como Pai, não ignora quando um filho está sobrecarregado além do limite. Ele não espera que você se cure sozinho. Talvez agora seja o momento de permitir que Deus trate aquilo que você aprendeu a suportar calado. Nem todo cansaço é para ser vencido com esforço. Alguns existem para te conduzir a um lugar de cura que só se revela quando você para de fingir que está tudo bem. Nem toda pausa nasce do medo. Algumas nascem da sabedoria que vem do alto. Há momentos em que continuar insistindo do mesmo jeito não é fé, é teimosia espiritual. Parar, nesses casos, não significa abandonar o propósito, mas ouvir o que a alma está tentando dizer há tempo demais. Existe uma diferença profunda entre desistir e discernir. Desistir é soltar a mão de Deus. Discernir é perceber que Ele está pedindo outra postura. Às vezes, a vontade de se deitar, de silenciar, de se afastar do barulho não é fraqueza, é proteção espiritual se manifestando antes que o dano seja maior. O céu trabalha muito no descanso. Enquanto você acha que não está fazendo nada, Deus está reorganizando estruturas internas, limpando excessos, curando feridas invisíveis. Parar, nesse contexto, não é atraso no plano divino, é ajuste fino para que você continue sem se perder de si mesmo. Muitos ataques espirituais não vêm para te derrubar diretamente, mas para te manter exausto, confuso e culpado por precisar parar. E quando você confunde isso com rebeldia, acaba lutando contra o próprio processo de cura que Deus iniciou. O discernimento te livra dessa armadilha. Se hoje você sente que precisa parar um pouco, não se acuse tão rápido. Pergunte ao Senhor o que Ele está te mostrando nesse silêncio. Pode ser que essa pausa seja exatamente o que vai te manter inteiro para a próxima etapa que Ele já está preparando. Há cargas que ninguém vê, mas que drenam a alma diariamente. São responsabilidades emocionais, expectativas depositadas sobre você, dores que não puderam ser compartilhadas porque você sempre foi o forte. E pouco a pouco, esse peso invisível vai se acumulando até o cansaço se tornar inevitável. Você segurou coisas que não eram suas, tentou proteger pessoas, sustentar ambientes, manter tudo funcionando mesmo quando por dentro estava quebrando. Muitas vezes orou em silêncio para não preocupar ninguém, engoliu lágrimas para não parecer fraco, continuou caminhando sem ter onde apoiar o coração. Esse tipo de desgaste não nasce de falta de fé, mas de excesso de responsabilidade espiritual e emocional. Deus nunca te chamou para carregar o mundo sozinho, mas você acabou assumindo esse papel por amor, por lealdade ou por medo de decepcionar. E o céu viu cada passo dado nesse esforço silencioso. O problema não é sentir o peso, é carregá-lo sem ajuda por tempo demais. Há dores que precisam ser entregues a Deus, não administradas pela força humana. Quando você tenta sustentar tudo, acaba se afastando da dependência verdadeira, aquela que libera a intervenção divina. Talvez hoje Deus esteja te chamando a soltar o que você vem carregando sozinho, não como reprovação, mas como cuidado. O peso que te cansou pode ser exatamente o que o Senhor quer retirar agora, para que sua alma volte a respirar com mais leveza. Existe um momento sagrado em que a força humana termina e justamente ali a presença de Deus se manifesta com mais clareza.
Quando você já não consegue sustentar máscaras, discursos ou performances espirituais, o céu encontra espaço para agir. Deus não se intimida com a sua fragilidade, ele se move nela. Muitos acreditam que precisam estar fortes para que Deus se aproxime, mas a verdade é o oposto. A presença divina não exige energia, exige sinceridade. Quando você já não tem palavras elaboradas, nem ânimo para explicar o que sente, o Espírito entende o que o coração não consegue dizer. É no esgotamento que muitas revelações acontecem. Quando o barulho interno silencia, a alma fica mais sensível ao toque divino. Deus não chega com cobranças nesse lugar. Ele chega com cuidado, com ajuste interno, com proteção silenciosa contra ataques que você nem percebeu. Nesse ponto, a restauração não vem como explosão, mas como alívio. Um descanso que não é fuga, mas acolhimento. Um tipo de paz que não resolve tudo de uma vez, mas devolve o fôlego necessário para continuar sem se perder. O céu trabalha com precisão quando você já não consegue controlar nada. Se hoje você sente que chegou ao limite, não interprete isso como abandono. Pode ser o sinal mais claro de que Deus está mais perto do que nunca, trabalhando em silêncio para te sustentar enquanto você reaprende a respirar na presença dele. A culpa tenta apressar processos que Deus faz em silêncio. Ela sussurra que você deveria estar melhor, mais forte, mais produtivo, mais animado. Mas a restauração divina não responde a cobranças internas. Ela acontece no tempo exato em que a alma volta a se sentir segura para respirar de novo. Quando você se culpa por estar cansado, acaba brigando com o próprio processo de cura. Em vez de acolher o que Deus está tratando, você se pressiona a voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Só que o céu não ignora feridas só porque você decidiu seguir em frente. Deus restaura de dentro para fora. Primeiro, ele ajusta o invisível. Pensamentos, emoções, memórias, expectativas quebradas. Depois, aos poucos, a força retorna. Não no ritmo da comparação, mas no ritmo da verdade. E esse ritmo costuma ser mais lento do que o orgulho gostaria, porém mais profundo do que a pressa permitiria. A culpa cria ruído espiritual. Ela impede você de ouvir o que Deus está dizendo agora, porque sua mente está ocupada se cobrando pelo que ainda não consegue fazer. Mas o Senhor não está te apressando. Ele está te curando sem alarde, sem exposição, sem violência interna. Se hoje você sente que a restauração está lenta, talvez seja porque Deus está fazendo algo sólido. Não se torture por ainda não estar inteiro. Permaneça. Há processos que só se completam quando a alma para de se acusar e começa finalmente a confiar. Há um engano silencioso que tenta se instalar quando o cansaço chega. A ideia de que você falhou, mas no espiritual, o esgotamento que nasce da fidelidade não denuncia derrota. Ele revela pertencimento. Mostra que você permaneceu tempo suficiente para sentir o peso real da caminhada com Deus. Quem nunca se envolveu de verdade não se cansa assim. Quem nunca amou profundamente, quem nunca resistiu em silêncio, quem nunca carregou o propósito com seriedade, dificilmente chega a esse nível de desgaste. O cansaço da alma é muitas vezes a marca de quem levou Deus a sério. Mesmo agora, sem forças, sem respostas claras, você continua sendo visto, cuidado e protegido. O céu não mede seu valor pelo seu momento atual, mas pela história inteira que ele conhece. E nessa história, você não é um erro, é um filho, uma filha, alguém que pertence. Deus não se afasta porque você está cansado. Ele não retira a mão porque você desacelerou. Pelo contrário, é nesse ponto que a proteção do céu se intensifica, que a honra começa a ser restaurada no invisível, que o plano divino continua avançando mesmo quando você não consegue perceber. Talvez hoje você só precise ouvir isso. Você ainda é profundamente amado, mesmo cansado, mesmo em silêncio,
mesmo sem conseguir fazer tudo como antes. E esse pertencimento é o que vai sustentar a próxima virada espiritual que Deus está preparando no tempo certo. Depois de tudo o que você ouviu, vale se perguntar com honestidade: o que dentro de você precisa ser entregue a Deus hoje? Que peso você vem carregando, achando que era obrigação, quando talvez fosse apenas um chamado para confiar mais? O cansaço da sua alma não veio para te parar, veio para te alinhar. Talvez seja hora de mudar a forma como você se trata espiritualmente, de parar de se acusar por estar cansado e começar a se perguntar o que Deus está tentando curar em silêncio. O que você faria diferente se realmente acreditasse que o Senhor não está decepcionado com você, mas cuidando de você? Nada disso foi por acaso. Se essa mensagem encontrou você, é porque existe uma virada espiritual sendo preparada. Não no ritmo da pressa, mas no ritmo da verdade. E essa transformação começa quando você escolhe permanecer, mesmo sem força, confiando que Deus continua agindo no invisível. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco. Aqui, cada mensagem é pensada para fortalecer quem está cansado, mas não desistiu. E escreva nos comentários: eu recebo a restauração de Deus. Isso não é apenas interação, é um ato de fé e posicionamento espiritual. Você não está atrasado, você está sendo tratado. E quem permanece nesse processo nunca sai do mesmo jeito que entrou.